Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, programa esse feito para você, trazendo os profissionais que fazem do seu talento, do seu trabalho, uma referência em pró de todos os alagoanos. Eu quero enaltecer hoje a vinda do reitor da Universidade Federal de Alagoas, nosso amigo Joséaldo Tonholo, vai falar um pouco de como está enfrentando esse momento tão difícil, Covid-19, retorno às aulas, enfim, daqui a pouco, porque está no ar o programa Personalidades. Voltamos com o programa Personalidades e hoje tendo o prazer de receber o reitor da Universidade Federal de Alagoas, nosso amigo Tonholo, Joséaldo Tonholo, vindo aqui. Reitor, quero agradecer a sua presença aqui, conversando com o alagoano, e eu perguntaria quem é Joséaldo Tonholo? Pô, Neto, primeiro eu queria agradecer a atenção, o carinho, a gentileza desse convite para estar aqui no programa Personalidades, pelo Cada Minuto, pela Band, e dizer da importância desses programas, porque a gente conheça o nosso estado, conheça as nossas lideranças, e ter o privilégio de receber esse convite é muito orgulho para a nossa universidade. Segunda coisa é dizer, né, que estamos aqui sem máscara, mas no distanciamento adequado, com álcool gel espalhado aqui em todo o braseiro, né, e tomando todos os cuidados necessários por conta da Covid, que está aí, está ativa e ainda preocupa muito a gente. Mas Tonholo é um paulista que nasceu lá em Ribeirão Preto e que migrou e alagoou há 28 anos, quando teve a oportunidade de conhecer essa terra maravilhosa e se apaixonou pelo que o alagoano, pelo que o nordestino oferecia, pelo que a terra oferecia, mas também pelas oportunidades de trabalho que eu sempre vi aqui em Alagoas, em função da nossa universidade. Então eu fui formado em Química lá em Ribeirão Preto, na USP, fiz toda a minha pós-graduação lá na USP, e ainda enquanto aluno de graduação eu tive chance de trabalhar com um grupo daqui da Universidade Federal de Alagoas, professor Eusébio, professora Marília, que abriram todas as portas para o nosso grupo. Então eu vim através de uma interação da USP com a Universidade Federal de Alagoas, montar os equipamentos de um projeto que a gente fez aqui, lá atrás, quase 30 anos. Ainda aluno de graduação lá em Ribeirão Preto. E aí ligou o clique, né? A paixão pelo trabalho, pela gente, né? A satisfação de poder trabalhar em conjunto com a Universidade Federal de Alagoas. E daí foi muito natural, em 93 eu recebi um convite para ser professor visitante da UFAL, vim para cá, e fiz a melhor opção da minha vida, não tenho a mínima dúvida. Coisa fantástica. Você tem uma coisa interessante, que a sua trajetória sempre foi pautada na inovação, né? Isso é uma característica sua, quem o conhece já sabe, né, desse seu conceito. E aí eu perguntaria as atuações no tocante às incubadoras, no caso, a questão do Conselho de Química. Isso abre um espaço muito grande para a sua relação dentro da universidade com o poder privado e também com o poder público, que é uma coisa que, claro, isso já existia, mas depois que você assumiu, criou-se mesmo com a Covid, que a gente vai conversar daqui a pouco, isso foi muito mais abrangente, né, reitor? Pois é, Neto, quando eu vim trabalhar para cá, foi num projeto da USP com a UFAL, em cooperação com a antiga Salgema, que a minha formação de origem é em química, em eletroquímica, né, aquela área da ciência que transforma a matéria através da energia elétrica. E, coincidentemente, uma das maiores empresas de eletroquímica do país estava aqui em Alagoas. E havia um projeto de parceria em desenvolvimento. Então isso me atraiu para vir para cá, não só pelo fato de ter a oportunidade dentro da universidade, mas como ter a oportunidade de interagir com uma grande empresa. E isso é interessante porque lá em Ribeirão Preto, né, era uma cidade pequena, era interior de estado onde eu fiz a minha graduação, a gente não tinha grandes empresas, não tinha empresas para interagir numa área muito específica. E a minha formação era numa área em que aqui em Maceió tinha as maiores empresas do setor, a maior empresa do setor. Então, de imediato, quando eu vim para cá, interagindo com a universidade, já abriram todas as portas para a gente poder fazer a interação com as empresas também. E isso foi muito legal, que de imediato a gente começou a trabalhar na produtividade da empresa, na otimização dos processos,
na orientação do pessoal da empresa lá dentro dos nossos laboratórios e trouxe uma aproximação muito boa da própria universidade com o pessoal que estava no mercado. E isso foi bom, Neto, porque abriu as portas dos estudantes da universidade para fazerem estágio, para assumirem novas posições, para depois abrirem novas empresas. E da mesma forma eu tive chance de trabalhar com esses colegas da empresa depois na estruturação do Conselho de Química. Isso eu já estou falando lá para os anos de 97, 98. E nós botamos o Conselho de Química para funcionar e de repente a gente foi fazer um levantamento. Eu fui com o Edmilson Fialho, né, que era o criador, o presidente à época do Conselho de Química, lá em Pernambuco, para buscar as pastas funcionais dos profissionais de Química. Eu tinha um Corsinha, né, que voltou abarrotado de tanta pasta de papel, eu lembro até hoje, e a gente tinha mais de 1000 pastas de profissionais da Química. Quando a gente foi fazer um levantamento, onde é que estão esses profissionais da Química registrados aqui? Será que eles estão trabalhando? E aí vem uma decepção. De mais de 1000 profissionais que estavam registrados, nós não tínhamos nem 300 que estavam ativos trabalhando em Química. Ou seja, é um desperdício de conhecimento, né, de cérebros, pessoas formadas em áreas estratégicas que não estavam atuando na profissão. Aí, a gente foi atrás da Federação das Indústrias, do governo do estado. Eu lembro na época, Luiz Abílio era o secretário da Ciência e Tecnologia, na época não era nem, chamava-se DCT, era uma coordenação do Gabinete Civil, né? E a gente conseguiu estruturar, junto com a Federação das Indústrias, o programa das incubadoras de empresa. Sebrae, Federação, nós conseguimos unir 21 instituições e nós montamos aqui no dia 9 de novembro de 1999 a primeira incubadora de empresas do estado de Alagoas. E foi um programa muito legal. A gente chegou a ter, até 2003, 15 incubadoras de empresas funcionando aqui no estado de Alagoas. Logicamente, isso permitiu que a gente tivesse uma ampliação de relação tanto no setor acadêmico, para fora da universidade, quanto em todo o setor empresarial, comércio, indústria, sempre contando com os parceiros da Federação do Comércio, Federação das Indústrias, e abriram-se as portas dos governos de município, do estado, com relação a essa interação com a universidade. É importante que essa interação você fomenta a economia do estado, né? Você progride com ela, né? Olha só, de uma estratégia de cooperação universidade-indústria, abre uma brecha para sedimentar um conselho profissional de área tecnológica, mas de repente você vê que tem profissionais sobrando no mercado. Como é que você reengaja esses profissionais? Isso é trazer desenvolvimento, isso é trazer desenvolvimento econômico, social, educacional, e assim foi feito. E esse projeto hoje, nos dias de hoje, assim, claro, pós-Covid, eu vou até para antes da Covid, até 2 anos, como é que está? Como é que ele anda? O estado de Alagoas progrediu muito nessa área de empreendedorismo, de inovação. Hoje a gente vê aqui no estado de Alagoas, né, várias iniciativas das prefeituras, do governo do estado, né, a questão, por exemplo, do polo tecnológico, que é uma briga de longa data, né, as incubadoras de empresas se estruturaram, o sistema de proteção de propriedade intelectual, de patentes, de marcas, hoje está muito bem sedimentado no estado de Alagoas. Inclusive, aqui na universidade hoje, a gente lidera um grupo de 34 universidades federais, estaduais, que estão espalhadas pelo país todo, num mestrado profissional sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia, ou seja, o FAO assumindo a liderança de como fazer transferência de tecnologia e, portanto, levar desenvolvimento para as regiões. E hoje nós temos a liderança de 34 instituições espalhadas por todo o território nacional. Só pode acontecer isso porque a gente tem algum lastro, né, de histórico de trabalho no estado, de desenvolvimento das incubadoras, do polo tecnológico, dos arranjos produtivos locais, a cooperação com o Sebrae, com o Sistema Indústria, Sistema S, sempre muito produtiva, é a essência desse desenvolvimento. Uma relação extremamente fortalecida, e o interessante é que a Universidade Federal de Alagoas, ela sai da capital e vai para ser estendida para toda Alagoas. Vocês têm um campo Arapiraca, vocês têm no Sertão, me parece, tem um campo lá. Isso é uma interação macro, né, Reitor? Pois é. Quando eu cheguei aqui no estado de Alagoas, né, para ser professor da UFAL, eu era professor da Universidade Federal de Alagoas, em Maceió.
Hoje eu tenho o privilégio de ser reitor de uma universidade federal que está em quase todo o estado de Alagoas, que está aqui em Maceió, está ali em Rio Largo, está na Viçosa, está em Arapiraca, está em Palmeira dos Índios, está em Penedo, está em Santana do Ipanema e está em Delmiro Gouveia. Fora isso, nós estamos ainda em mais 17 cidades com educação à distância com os polos de EAD. Mas ainda tem um buraco grande aí, né? O UFAL ainda tem que estar em outras regiões, como o Litoral Norte, tem muito que expandir ainda. Eu tenho certeza que com a sua presença lá como reitor da UFAL, logo você vai alcançar isso. Reitor, perguntaria, a universidade de 20 anos para hoje, eu falo no campo das relações, né, que você acabou de enfatizar essa questão do comércio. Que outro aspecto você poderia citar que existiu realmente um engrandecimento? Hoje a gente tem alguns setores na universidade, né, que são setores de destaque nacional. Eu vou tomar a liberdade de citar alguns aqui, logicamente não desmerecendo os outros, mas são situações que a gente tem realmente relevância. Por exemplo, a UFAL hoje tem o melhor programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar do mundo. Né? Ela é detentora do programa, ela é parceira da RIDESA, detentora de um programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar, e lá na Serra do Ouro, em Murici, nós temos cerca de 4.000 cultivares. Inclusive, nessa semana a gente liberou na rede toda 21 novos cultivares para serem utilizados em todo o território nacional, inclusive internacional, de novas variedades de cana-de-açúcar para aumentar a competitividade do setor. E o Brasil, que é o programa que tem o maior, o Brasil é o país que tem o maior programa de energia de biomassa alternativa em nível mundial. E a UFAL é partícipe disso. Então essa é uma coisa que a gente tem que destacar, né? Nós temos algumas competências. Outra coisa, a gente tem uma competência, nós temos o LCCV, que é o nosso laboratório de computação científica e visualização, que detém uma das lideranças, né, uma das cabeças do ponto de vista do petróleo, do gás, do pré-sal. E eu tenho certeza absoluta que a gente não teria desenvolvido uma competência nacional no pré-sal tão grande se não tivessem laboratórios como esse LCCV da UFAL. Então hoje é uma referência mundial na área de petróleo, de gás. Se me permite, a gente ainda tem outros ambientes aqui. Por exemplo, apesar de estar de Alagoas ter uma indústria de TI, né, de tecnologia de informação e comunicação ainda muito incipiente, hoje nós temos um polo em Embrapi. Embrapi é a Embrapa do governo federal, mas é a Embrapa do desenvolvimento industrial. E nós temos um polo em Embrapi, que já é fruto, né, começa agora com a nossa gestão, do nosso grupo lá do Instituto de Computação, que é um grupo de computação devotado à inteligência artificial, à competitividade industrial, especificamente via inteligência artificial. E aí você vai olhar, né, quem são essas empresas beneficiadas por esse programa UFAL Embrapi. São as multinacionais, são grandes empresas de caráter internacional, de caráter nacional, que vem buscar uma competência que existe aqui na UFAL e não existe similar em nível nacional. E isso vai levantando a moral, não só da universidade, mas as próprias relações que a universidade tem com todo o Estado, né? E aí eu vou tomar liberdade de falar o quarto item, que é esse próprio programa, né, de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Um dos problemas que a gente tem no país é gestão da inovação. Então esse nosso curso, que a sede aqui na UFAL, forma profissionais no país inteiro para ajudar a gerir a inovação. Pessoas que vão ajudar a fazer o desenvolvimento de regiões periféricas, como a nossa, como a capital de Alagoas, né, como o estado de Alagoas, que é um estado periférico numa região periférica. E a gente tira a desigualdade que a gente tem do ponto de vista da gestão da inovação em relação às regiões desenvolvidas. Isso dá uma levantada geral no estado. Isso faz com que a universidade saia dos seus muros, né, já que ela está muito encastelada, e comece a andar mais pelo tecido do Estado, do governo, das empresas, da população de forma geral. É um trabalho bem legal. O reitor, quando fala da universidade, eu que estou aqui, né, olhando, olho no olho, ele fala com brilho, com vontade. Isso é muito bom, reitor. E aí eu perguntaria, com 55,58% em 2019, fora toda essa atividade que ele conversa aqui com a gente, falta até tempo para ele deixa de ser, no caso, um professor,
um colaborador da universidade para ser um reitor eleito no primeiro turno. Eu queria saber, dividindo com todos nós, essa experiência, só que daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente volta já. Aniversário Carajás, ofertas de presente para você comemorar com a gente. Vem celebrar com a gente na sua Carajás. É só uma vez por ano, aniversário é bom demais. Pisos e revestimentos Ariel por R$ 25,90. Tinta acrílica Fosca Branco Neve Rende Muito Coral por 5 vezes de R$ 51,90. Ducha elétrica Advance Lorenzetti por 2 vezes de R$ 59,90. Serra Mármore com maleta e disco Bosch por 10 vezes de R$ 48,90. Pode contar com a Carajás. Estamos de volta com o programa Personalidades, hoje recebendo o reitor da Universidade Federal de Alagoas, José Aldo Tonholo, passando essa radiografia da universidade e agora trazendo mais para os dias de hoje. Eu perguntei, Tonholo, em 2019, diante de todo esse quadro, esse trabalho, né, diuturnamente voltado para a universidade, você se coloca como candidato a reitor da UFAL, e com 55,58, juntamente com a sua vice, a Eliane Cavalcante, você ganha esse pleito e aí a coisa já muda, só que não muda tanto, que você já pega uma Covid-19. Fala um pouco pra gente dessa experiência. Pois é, Neto, acho que a primeira dificuldade aí é de tomar uma decisão, né, de sair da zona de conforto. Eu sou um professor de sala de aula, de CUSP-GIS, agora de internet, né? Mas eu sou um cara que vai à frente, sou um cara de bancada, sou um pesquisador, com bolsa de produtividade do CNPq, um cara que está na fronte da pesquisa, publicando, mas ao mesmo tempo com uma produção científica e uma produção tecnológica muito intensiva. Então, esse lastro que a gente tem aí na área de inovação, de trabalhar em inovação, ele permitiu não só a estruturação de alguns programas interessantes no Estado, mas na própria universidade também, né? E aí eu me lembro de algumas passagens muito bonitas, como por exemplo quando a gente desenvolveu aqui no estado de Alagoas o programa que hoje é fundamental para atrair empresas, o Prodesim, né, os programas de Maceió, como Cidade Inteligente, que foi feito agora recentemente, né, com a participação da universidade sempre, né, e vejo que a universidade tinha muito mais que se abrir, tinha muito mais que interagir. A gente precisava de maximizar essa interação. E o outro aspecto que era necessário era entender essa nova UFAL, que é muito diferente daquela UFAL que eu te falei quando eu cheguei aqui, que é a UFAL que está em grande parte do estado de Alagoas, que cada um desses municípios tem uma característica diferente do que tem aqui em Maceió. E a gente precisa de entender muito mais como funciona cada um desses municípios para saber de que forma que a UFAL pode dar uma resposta adequada. Então essa foi a proposta que o nosso grupo fez na parceria, né, com a professora Eliane, que durante muito tempo liderou o campus de Arapiraca, para que a gente tivesse uma gestão que pudesse trazer alguns desses elementos da inovação, mas também um elemento importantíssimo da universidade como vetor de desenvolvimento do Estado, como desenvolvedor do território. E essa é uma palavra que eu estou usando muito ultimamente, né? Nós precisamos de ter um Estado mais empoderado, mas mais pacificado. Isso só vai acontecer quando a gente tiver mais educação, quando a gente tiver a melhor situação econômica, quando a gente tiver a melhor situação educacional. E para que isso aconteça, a universidade tem que estar em todos os rincões do Estado. Ela tem que estar presente. Ela tem que estar contribuindo não só para formar gente boa, mas ela tem que estar contribuindo também para uma melhoria da atividade econômica, das condições sociais, de segurança educacional, da saúde. E foi essa proposta que a gente levou para a nossa comunidade, e os três segmentos, os estudantes, os técnicos, os docentes, acreditaram nessa proposta. E aí, com quase 40% do orçamento cortado pelo governo federal, como é que o nosso reitor está conseguindo gerir essa instituição tão importante? Mas, Neto, antes dos 40% ainda teve um outro presente grego, né? A gente assumiu a gestão da UFAL 1 ano e meio atrás, no dia 29 de janeiro, 28 de janeiro, e de presente a gente ganhou a Covid. Ainda tem essa questão, né? Essa variável.
Essa aí foi terrível. É um desafio muito grande, porque a gente entrou nessa disputa porque tinha uma proposta, tinha um planejamento, né? A gente tinha uma pauta para ser cumprida. E, para nossa tristeza, todo o planejamento que foi feito, não só por nós, por qualquer gestor, no ano passado, foi por água abaixo. Era impossível continuar gerindo com base num planejamento de antes da pandemia. A pandemia mudou tudo. Mudou o nosso jeito de ser, de agir, os contratos tiveram que ser mudados, as condições tiveram que ser mudadas, e a gente está aprendendo o tempo todo. O planejamento que a gente fez foi por água abaixo. O dinheiro foi cortado. E nem por isso a universidade foi para debaixo dos lençóis e se acomodou não, tá? Porque no ano passado, a universidade, e aí eu faço questão de dizer, né, com muito orgulho, dos 1.800 docentes, quase 1.800 técnicos, a gente trabalhou pra caramba no ano passado, Neto. O ano passado foi um ano em que todas as unidades acadêmicas da universidade mostraram para que vieram e por que uma universidade federal, a melhor e maior universidade desse estado, é importante para Alagoas. A UFAL estava lá, ó, na linha de frente do Covid. Impressão minha ou o reitor está emocionado? Eu estou sentindo os olhos lacrimejando aqui. Tô, porque são 540 mil pessoas que se foram, né? Grande parte desses irmãos, parentes, amigos, podiam estar aqui com a gente, né? Se a gente tivesse os cuidados adequados, se tivesse a vacina em tempo, se a gente tivesse medidas, né? Um suporte adequado do governo federal, se os governantes tivessem adotado as medidas que a ciência pregou como sendo mais adequadas, né? A gente não teria perdido amigos, parentes. Pessoas que... São momentos que a gente jamais imaginaria passar, né, reitor? Pois é, 54 anos de idade, eu nunca passei por uma situação nem próxima disso, nem do ponto de vista pessoal, nem institucional. E eu acho que eu vou morrer sem ter que passar, espero morrer sem ter que passar por isso de novo. Mas, para nossa sorte, eu vejo a competência de muita gente da universidade que abraçou essa causa. E eu vou te dar alguns números. O grupo do Hospital Universitário, rapaz, que orgulho que eu tenho do Hospital Universitário. O Hospital Universitário, em menos de 40 dias, montou uma unidade específica para a Covid, né? E essa unidade era uma das melhores unidades do país, isolada, com isolamento por diferença de pressão, ao ponto em que a CGU, que é a Controladoria Geral da União, veio cumprimentar a universidade pela qualidade da nossa unidade Covid. E a gente fez isso em tempo recorde, 45 dias, um timaço do Hospital Universitário, técnicos, docentes, médicos, enfermeiros, engenheiros, atendentes, maqueiro, todo o time administrativo, todo o time da área da saúde, da área das engenharias, estava ali, ó, brigando no dia a dia, e a gente conseguiu se reinventar no hospital, colocar essa unidade à disposição de salvar vidas aqui no estado de Alagoas, e a gente ainda salvou as vidas dos irmãos de Manaus que vieram para Alagoas e foram muito bem atendidos. Reitor, tem a perspectiva de retorno dos alunos para a volta às aulas em si da universidade? Tem alguma perspectiva? Neto, é uma expectativa de retorno grande de todos nós. Acho que todos nós queremos voltar, né, ao presencial, mas a gente vai ter que fazer isso com duas características que a gente não pode abrir mão. A primeira é da responsabilidade. E a segunda é da competência e da garantia de fazer bem feito. E eu tomo a liberdade de citar aqui o dia 16 de março do ano passado, que foi quando a gente se reuniu na Universidade Federal, diretores, a Associação dos Docentes, o Sindicato dos Trabalhadores da UFAL. Nós discutimos a questão da continuidade das aulas face à pandemia que estava vindo, mas nos dias em que a gente estava retomando as aulas. E a UFAL tem um montante de 7 mil estudantes que troca de cidade ou vem de outros estados para assistir a aula. Se naquele momento a gente não tivesse decidido interromper o ciclo de aulas e desistir de começar o semestre, provavelmente o cenário da pandemia aqui no estado de Alagoas teria sido muito diferente, porque eram 7 mil pessoas transitando e a gente não sabe de onde essas pessoas vinham, como é que estava a pandemia na cidade dessas pessoas.
a gente poderia ter tido uma situação de explosão da pandemia aqui. Felizmente, a gente tomou uma decisão madura, demorou um pouco para a gente assumir a posição de ter aula de forma remota, mas demorou porque a gente foi extremamente responsável. Tem muitas preocupações com o modelo de aula remota, não presencial, entre eles a acessibilidade dos estudantes, já que a gente tem um público de estudantes na UFAL extremamente vulnerável e que tem dificuldade de computador, de internet. Mas a gente tomou essa decisão, né, com muita parcimônia, com muita responsabilidade. Tanto a decisão de suspender as aulas, quanto a decisão de tomar pela via não presencial. E agora a gente já começa a ver algumas luzes aí à frente. E está na hora, e a gente já vai começar a trabalhar agora, a gente já tem um protocolo de biossegurança que diz como vai voltar a funcionar no presencial, mas a gente ainda tem que acompanhar o panorama da pandemia. A gente tem muita incerteza, a gente não tem segurança nenhuma. A hora que as mortes estão baixando, aparece uma tal de uma variante Delta, né? E as formas de infecção estão mudando, os sintomas estão mudando, e aí a nossa preocupação é como é que a gente volta com segurança. Para fazer isso, a UFAL vai ter apoio do Comitê Covid, vai trabalhar isso no comitê lá no Conselho Universitário, e nós vamos construir a forma de retorno. Provavelmente, a partir de outubro, 22 de outubro, começa o primeiro semestre de 2021. Até lá a gente vai ter uma decisão de como vai ser essa volta. Se vai ser 100% remoto, se vai ser 100% presencial, ou se vai ter alguma versão intermediária aí. Só que a gente vai fazer isso com muita responsabilidade e prezando pelos resultados. Pessoal, conversamos no programa Personalidades de hoje com essa figura maravilhosa, reitor da Universidade Federal de Alagoas. Reitor, quero agradecer a sua vinda no programa de hoje. Dá uma olhadinha para aquela câmera ali, ó, e conversa com todos os alunos da universidade, toda a militância acadêmica, né, dessa instituição tão bem respeitada em nosso estado. Fala pro teu povo. Pois é, eu queria aqui agradecer mais uma vez a paciência, a tolerância, principalmente dos nossos 27 mil estudantes da Universidade Federal de Alagoas. Essa situação da pandemia vai passar, a universidade não está nas melhores situações do ponto de vista de orçamento, de infraestrutura, mas a gente tem o maior valor da universidade é a sua gente, são seus estudantes, são seus técnicos, são seus docentes. E eu tenho certeza absoluta, Neto, que o nosso time dos técnicos e docentes quer o melhor para esse estado, e para isso a gente tem que fazer o melhor possível para os nossos estudantes. Né? Tomara que a gente consiga sair dessa situação econômica, dessa situação da pandemia, rapidamente, para voltar a fazer com muito mais competência aquilo que a gente sempre fez e fazer esse estado de Alagoas melhor. Obrigado a todos vocês aí, obrigado pela parceria, pela compreensão. Eu quero, em nome de todos nós que fazemos o programa Personalidades, reitor, agradecer a sua vinda no nosso programa. Leve o nosso abraço a todos que fazem a Universidade Federal de Alagoas e que você possa fazer desse espaço a sua verdadeira tribuna. Obrigado, Neto, pela cordialidade. Personalidades. É isso aí, gente. Conversamos com o reitor da Universidade Federal de Alagoas, José Aldo Tonholo. Gente fina, lembrando que esse programa tem o apoio cultural da Carajás, o maior home center do estado, lá no Tabuleiro, e agora com recentemente a mais nova loja aqui vizinho ao Maceió Shopping. Vem aí a Carajás Litoral, aguarda, coisa boa. Lembrando também que o restaurante Braseiro, você que ainda não conhece o Chopp do Braseiro, vem para cá, está de portas abertas para lhe receber. Vem com a família, vai valer a pena, tá bom? E se você não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá, @programa de personalidades, ou então segue o seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, e vem com a gente nesse novo conceito de comunicação. Na direção cinematográfica, meu amigo Jânio, da 082 Produções. Quero também enfatizar o trabalho do nosso amigo Maciel Rufino e agradecer essas duas grandes casas de comunicação, Band Nordeste e Cada Minuto, levando para você todo esse contexto, tá bom? Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um bom domingo para você e para toda a família. Tchau, pessoal! Valeu!